transtornos mentais afetam milhões de pessoas no mundo todo. Em geral, apenas algumas são conhecidas do grande público, como o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o mal de Alzheimer. Nesta lista estão compilados 10 tipos de transtornos mentais incomuns, que dificilmente se vê. É muito difícil encontrar um conhecido ou até mesmo matérias na mídia falando de alguns destes transtornos. 10. Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo ocorre em pessoas sequestradas que, após o término da situação de risco pela qual passaram, começaram a nutrir um certo tipo de simpatia pelos seus sequestradores. Também há casos registrados desta síndrome em mulheres que sofrem agressão dos maridos, e pessoas abusadas em geral. Esta desordem ganhou seu nome após um assalto a banco em Estocolmo, na Suécia, onde os reféns, apesar de passarem sob domínio dos bandidos do dia 23 ao dia 28 de agosto de 1973, pediam que a polícia os libertasse e se recusavam a testemunhar contra. 9. Síndrome de Lima. O oposto da Síndrome de Estocolmo. Neste caso, os bandidos têm extrema compaixão pelas vítimas. Ganhou este nome após a crise na embaixada japonesa em Lima, no Peru, entre 26 de dezembro de 1996 e 22 de abril de 1997. Os membros do movimento revolucionário Tupac Amaru tomaram como reféns os convidados de uma festa promovida na casa do embaixador japonês no Peru. Entre os reféns encontravam-se diplomatas, membros do governo e militares. O grupo de sequestradores era constituído por 14 elementos, incluindo 2 mulheres, quase todos bastante jovens, e comandado por Nestor Serpa Cartolini, o comandante Evaristo. O seu objetivo era exigir a libertação de 442 correligionários detidos em cadeias peruanas. Depois de meses de negociações infrutíferas, os reféns foram libertados por militares peruanos, e a notícia, por testemunho de alguns reféns libertados, de que membros do grupo terrorista se tentaram render, o que levou alguns comentadores a criticar a ação implacável das forças de assalto. Mário Soares, por exemplo, chegou mesmo a falar em terrorismo de Estado, embora um refém tenha sido morto. 8. Síndrome de Diógenes. Diógenes foi um filósofo grego que vivia em um barril que prescrevia a felicidade de uma vida simples e natural através de um completo desprezo por comodidades, riquezas, apegos, convenções sociais e pudores, utilizando de forma polêmica a vida canina como modelo ideal e exemplo prático destas virtudes. Esta síndrome é caracterizada por extrema negligência, tendências reclusivas e acumulação compulsiva, algumas vezes de animais. É encontrada principalmente em pessoas mais velhas e é associada à senilidade. 7. Síndrome de Paris. É uma síndrome exclusiva de japoneses, que enlouquecem ao chegar nesta cidade. Dos milhões que visitam Paris todo ano, aproximadamente uma dúzia sofre deste problema e precisa ser levado de volta ao Japão. Isso ocorre basicamente devido a um grande choque cultural. Alguns turistas que chegam à cidade são incapazes de dissociar a visão utópica que têm de Paris, como aquela vista em filmes como Amélie Poulain, da realidade de uma grande metrópole. Se um dos portadores da síndrome encontra um garçom mal-educado, por exemplo, ele se força a guardar a raiva para si, mas acaba sofrendo uma fadiga mental muito grande. 6. Síndrome de Stendhal. Esta doença psicossomática causa taquicardia, tonturas, confusão e até mesmo alucinações em quem a tem e é exposto a artes. Os ataques ocorrem especialmente se a arte é muito bonita ou se há muitas obras reunidas em um mesmo local. Esta desordem tem este nome em homenagem ao escritor francês Stendhal, que descreveu estas sensações em um livro, após visitar Florença, na Itália. 5. Síndrome de Jerusalém. Síndrome de Jerusalém é o nome dado a um grupo de fenômenos mentais envolvendo ideias obsessivas com religião,
delírios ou outras experiências psicóticas desencadeadas por, ou que levam a, uma visita a Jerusalém. Não é exclusiva de uma religião, podendo afetar tanto judeus quanto cristãos. Esta perturbação surge enquanto a pessoa está em Jerusalém e causa delírios psicológicos que tendem a se dissipar após algumas semanas. Todas as pessoas que já sofreram disto têm histórico de doenças mentais. Há um episódio dos Simpsons sobre o assunto. E devido à grande influência cristã neopentecostal no Brasil, muitos brasileiros também descarretam a síndrome ao visitar o país. 4. Delírio de Capgras. O delírio de Capgras é uma desordem rara na qual uma pessoa acredita que um conhecido seu, muitas vezes o cônjuge ou um parente próximo, foi substituído por um sósia idêntico. É mais comum em pacientes com esquizofrenia, embora ocorra em pessoas com demência ou que sofreram algum dano cerebral. A paranoia induzida por esta doença foi utilizada em vários filmes de ficção científica, como Vampiros de Almas, O Vingador do Futuro e Mulheres Perfeitas. Na mitologia alemã temos a figura do doppelganger, que é um sósia ou duplo não biologicamente relacionado de uma pessoa viva, por vezes retratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal e geralmente visto como um prenúncio de má sorte, ou ainda para se referir ao irmão gêmeo maligno ou ao fenômeno da bilocação. A forma mais antiga da palavra, cunhada pelo romancista Jean Paul em 1796, é doppelganger, aquele que caminha ao lado. 3. Delírio de Fregoli. O oposto do delírio de Capgras. Uma pessoa com esta desordem acredita que um completo estranho é, na realidade, um conhecido próximo que mudou de aparência ou está disfarçado. Ganhou este nome graças ao ator italiano Leopoldo Fregoli, conhecido por sua grande habilidade em mudar de aparência durante suas apresentações. Foi reportado pela primeira vez em 1927, quando uma mulher de 27 anos que acreditava estar sendo perseguida por dois atores que ela frequentemente assistia no teatro. Ela acreditava que estas pessoas perseguiam-na de perto, tomando a forma de pessoas que ela conhecia. 2. Delírio de Cotard. Esta é uma desordem rara na qual a pessoa acredita estar morta, não existir, estar apodrecendo ou ter perdido todo o sangue e órgãos vitais. Raramente pode incluir delírios de imortalidade. Foi batizada assim devido a Jules Cotard, neurologista francês que primeiro descreveu a condição, chamando-a de le délire de négation, em uma palestra em Paris, em 1880. 1. Paramnésia reduplicativa. A paramnésia reduplicativa é a crença de que um local foi duplicado, existindo simultaneamente em dois ou mais lugares simultaneamente, ou que foi movido para algum outro lugar. Por exemplo, uma pessoa pode não acreditar que está no hospital no qual foi internada, mas sim em um outro hospital, idêntico ao primeiro, mas localizado em outro lugar do país. O termo paramnésia reduplicativa foi utilizado pela primeira vez em 1903 pelo neurologista tcheco Arnold Pick, para descrever a condição em que se encontrava uma paciente com suspeita de mal de Alzheimer. Esta paciente insistia que havia sido transferida da clínica de Pick para outra clínica idêntica à dele, mas localizada em um subúrbio familiar. Para explicar as discrepâncias, ela afirmava que Pick e sua equipe trabalhavam nos dois locais. Para mais conteúdo sobre despertar da consciência, etnobotânica, tecnologias ancestrais e cultura underground, se inscreva e apoie nosso canal.